sou a Gabi Xavier e eu continuo falando de Shingeki aqui no canal. Sim, pra quem tá perdido, não sabe cadê capítulo 129 do mangá que não saiu em maio, a gente teve uma pausa, como várias outras obras estão sofrendo por causa da situação mundial. Com Shingeki não foi diferente. 129 tá agendado pro começo de junho, então respira, calma, em breve a gente tem capítulo e comentários aqui no canal também. Mas agora a gente vai falar de análise de novo de Shingeki, do futuro e de Eren Yeager, mas agora comparando com duas obras. Uma delas que vocês comparam há muitos meses em todos os vídeos aqui do canal. Muitas pessoas acham que o destino de Shingeki, e mais especificamente de Eren Yeager, o que ele tem como propósitos escondidos, pode ter uma semelhança muito grande com Lelouch de Code Geass. O que eu acho disso? Há alguma probabilidade de semelhança nos planos, ambições e ímpetos escondidos de Eren e Lelouch? Pode ser que a gente tenha um plot twist semelhante a Code Geass no final de Shingeki? Vou falar disso e também de Devilman. Como Shingeki já mostrou várias semelhanças e inspirações em Devilman, e porque eu acredito que a mensagem no final de Shingeki pode ter sim muita correlação, e já tem correlação com a mensagem final de Devilman. Por isso, claro que esse vídeo vai ter spoilers de Shingeki até o capítulo 128 e possíveis especulações do final, e porque a gente vai ter que falar de final de Code Geass e Devilman, também teremos não a narrativa completa do fim, mas spoilers de elementos importantes. Vai ser super interessante, mas só fica se você quiser. E se você quiser ficar, por favor, já larga aquele seu like, porque me ajuda muito. É de graça pra você. Gosta do meu conteúdo? Então deixa o like, porque é muito importante pra mim. Vamos lá. Ah, e recadinho importante, pra quem gosta de gameplay e não me acompanha ainda na Sala do Tempo, youtube.com/Sala do Tempo, link na descrição, é o meu canal secundário com coisas de game. Em breve vai ter mais conteúdo de filme, várias coisas novas diferentes daqui, então me segue lá, acompanha. Amanhã tem vídeo novo, então assiste. Até o capítulo 128, nós ainda não temos uma perspectiva tão grande sobre o que move o Eren Yeager. Quer dizer, vamos ser mais justos. Na verdade, eu fiz um vídeo há uns bons meses atrás, mostrando toda a construção do Eren no mangá, e como inclusive eu acho que a construção dele é sólida, boa e coerente, inclusive para justificar o que ele tá fazendo agora. Eu não concordar com a atitude do Eren não significa que eu não ache que é coerente, nem ache que é boa narrativamente. Eu acho que é excelente tudo o que tá acontecendo por causa do estrondo, por causa das medidas dele, inclusive para mim, muito passionais, mas todas as mensagens que vêm a partir disso, inclusive discussões como que a gente faz capítulo a capítulo, vídeo a vídeo, isso é valiosíssimo. Mas muitos acham que, de qualquer maneira, por mais que, como eu mostrei página a página no mangá, como recentemente o Isayama comprovou através de análises dos amigos do Eren, como a Mikasa, o Armin, o Eren realmente sempre teve dentro dele latente uma raiva, um ódio, e especialmente direcionado àqueles que privavam ou tentavam tolir a sua liberdade, mesmo quando ele mata os assassinos ali dos pais da Mikasa e salva a menina dos sequestradores, ele estava com raiva e ódio porque aqueles estavam tentando justamente fazer o quê? Privar a liberdade de alguém, e ele era um garoto de 9 anos fazendo aquilo. E isso foi reforçado muito recentemente. Até quando a gente revive essa cena junto com os irmãos Yeager, você vê que naquele momento o olhar do Grisha pro filho era de pavor, era de medo, de o que essa criança tem potencial para fazer que eu não tô enxergando. E é importante a gente observar que quando a gente começa a ver Shingeki no Kyojin, lendo o primeiro capítulo ou assistindo ao primeiro episódio, nós estamos vendo a perspectiva do Eren, que literalmente no primeiro momento já tem um sofrimento gigantesco. Ele passa por injustiças, que é ver um monte de gente morrendo por causa dos titãs, vendo a sua mãe assassinada na sua frente. Depois a gente demora muito tempo para entender quem é culpado por aquilo, ou culpados imediatos do ataque, e depois a gente entende que há pessoas por trás desses culpados imediatos, portanto por trás dos titãs racionais, dos guerreiros de Marley, do Reiner, da Anne e do Bertolt. E só mais recentemente, depois de tudo isso, depois de você comprar a raiva do Eren, entender o sofrimento de todo mundo de Parades, ter ódio de marlenianos, só depois que você começou a ver a perspectiva lá de Marley, do mundo do lado de fora, e o que os próprios eldianos dos guetos pensavam dos eldianos da ilha e por quê.
Só que já existia toda uma massa, um sentimento de justiça ou de raiva pela injustiça nos leitores e, obviamente, no Eren também, pelo que ele tinha passado, pelo que ele tinha vivido, por tudo que ele tinha presenciado. Então, muitos não compram a narrativa do outro lado. Por mais que através da família da Sasha, de diversos diálogos e de inversões de perspectiva, de entrevistas do Isayama, não que ações erradas deixem de ser erradas se você mudar a perspectiva, não. O que o Ragnar fez jamais deixará de ser errado, provocou também mortes em massa, foi terrível, injustificável, imperdoável, mas tem uma justificativa por trás disso, não para perdoá-lo, mas para você entender que a origem é muito mais complexa. Não é o ponto A dando origem e consequência aqui no ponto B, é todo um ciclo que jamais é quebrado e a princípio parece que o Eren está continuando o ciclo de ódio, não parando. O que as pessoas elas argumentam, depois a gente entender um pouquinho desse panorama, perspectiva geral, é que o Eren na verdade teria um propósito altruísta, que ele estaria fazendo assim como Lelouch em Code Geass, isso é um spoiler, fazendo tudo o que ele está fazendo, inclusive provocando a partir da liberação dos Colossais em direção ao continente, várias mortes de inocentes, como ele fez no gueto de Marley em Libério. Mas tudo isso era para que o mundo todo se virasse contra ele, Eren e trocentos colossais, e ele, como inimigo único, juntaria o ódio de todos, o foco nele, e após a sua própria derrota e possível morte, inclusive, o mundo ficaria em paz. Não é que isso não possa acontecer. Toda vez que eu faço uma análise aqui, eu discordo de alguma teoria ou discordo de algo, eu faço alguns apontamentos que são necessários. Primeiro, se o Eren tem algum propósito altruísta, que seja, por exemplo, como o Lelouch, fazer um mundo melhor para se viver para os seus amigos, queridos amigos, se isso não incluir genocídio do mundo todo para que a ilha fique bem, o que por si só já é um plano bem falido, porque a gente viu que a ilha já está tendo conflitos internos, que as pessoas, os eldianos de Parade, já não estão concordando com todas as ações, não há uma homogeneidade, portanto, se todo mundo morre, ali ainda haveria guerra, ali ainda haveria discussão, ali ainda haveria morte. Independente disso, a gente não tem qualquer pista nessa história de que o Eren está sendo altruísta e está sendo movido por qualquer coisa que não seja ódio, raiva, impulso de vingança. A gente tem um detalhe muito importante de que o Eren viu lá no futuro o que ele deveria fazer, mas a gente não tem exatamente o momento que ele enxergou. A gente não sabe se ele viu o completo panorama do futuro, se ele viu até o ponto final exatamente, ou se ele simplesmente se viu fazendo aquilo e acreditou que aquilo era o certo. Ele teve a informação completa ou não? Há pistas, por exemplo, de que o Grisha viu o que seria o futuro e ele discordou desse futuro e, portanto, por isso ele pede pro Zeke, quando ele o encontra ali nos caminhos da coordenada, quando ele o enxerga após ter matado todos os Raiz, ele fala para o Eren, porque o futuro vai ser o que ele quer, e aparentemente o Grisha não gostou. O que nesse futuro poderia existir para ser tão altruísta e bom, mas não agradar Grisha Yeager? A história, ela tá sendo muito bem construída, inclusive para justificar esse Eren, que a última coisa que a gente viu dele foi uma cara distorcida, de ódio. Ele tá completamente ali absorto dentro de sentimentos ruins. Toda vez que ele fala do mundo lá de fora, ele fala, por exemplo, então se eu derrotar quem está do lado do oceano, do outro lado do mar, tudo vai ficar bem. Nós teremos liberdade finalmente. O meu inimigo é todo mundo que está além dessa praia de Parades. Todos os diálogos do Eren, todas as suas cenas, toda a sua construção mostram o Eren que quis libertar os Colossais, liberar o Estrondo e acabar com o mundo. Eu acho, inclusive, que foi, de novo, extremamente coerente. Eu falo, às vezes, quando eu faço uma análise, eu fiz o vídeo de construção do Eren, mostrando quem ele era, a questão da liberdade, da raiva, e alguns capítulos depois, alguns meses depois, o Isayama mostra exatamente o que eu falei na conclusão do meu vídeo, através de personagens e diálogos dentro da história, não significa que eu sou mãe de Ná, significa que o mangá me deu material bem feito e bem construído, a ponto de que, com uma análise ali criteriosa, eu conseguisse
acertar ou prever o que seria dito lá na frente. Então, se a gente tiver um plot twist gigantesco que nos mostra que o Eren foi altruísta e acredita que fazendo isso ele unirá todo mundo contra ele, e a partir dessa união ninguém mais vai fazer nada de ruim contra os Eldianos que possivelmente, inclusive, lutaram contra ele, isso ainda supondo que o grupo ali extraordinariamente formado pelos restos ali de titãs originais e outros Eldianos como Armin, Mikasa, Jean, Connie, eles também lutariam contra o Eren e o derrotariam junto com o resto do mundo, que aí depois disso ninguém mais ligaria para os Eldianos de Paradis, que a paz viria, ou que pelo menos poderia existir uma conversa pensando não em militarização, não em luta, mas em paz, né? Talvez, será que isso aconteceria? Primeiro que, de novo, a construção do Eren não mostra alguém altruísta. E pior, na verdade, mostra, como eu disse, alguém impulsivo, com raiva, com ódio passional. A gente precisaria, para chegar nesse ponto de virada, não um diálogo apenas, não um flashback do Eren contando pro Floch, porque é a única pessoa que ele pode ter contado o que ele faria, ou simplesmente ele pensando sozinho, porque o Floch não parece ter plano altruísta nenhum, claramente ele quer destruir o mundo mesmo. O Eren pensando sozinho, então eu vou fazer isso porque eu vi nas memórias, ou com a Historia. Historia é alguém que ele poderia ter conversado, né, porque a gente não sabe até onde a Historia sabe, do que ela sabe, com a relação dela com o Eren, esse plano. Ele conversando com a Historia, então é isso que eu vou fazer, porque eu enxerguei isso aqui, e eu vou, então, destruir parte do mundo até que me parem, porque ele previu que vão conseguir parar ele e todos os milhões de titãs. Digamos que ele viu que era isso que ia acontecer, as pessoas destruindo ele, e aí ele viu que ia ficar paz depois, porque se ele morre, ele não vê o depois da morte dele. Bem, que seja, ele viu que ele precisava matar um monte, porque aí tudo ia ficar bem, e aí vem o capítulo lá na frente, quando ele tá sendo derrotado, desse flashback, e a gente entende, poxa, o Eren era bonzinho, ou o Eren era altruísta e ele viu no futuro que isso era para acontecer. Primeiro, que a gente tem uma diferença muito grande em relação ao Lelouch, porque o Eren, como eu disse, tem uma construção muito sólida de que ele está sendo movido por vingança e por raiva, e o Eren, nesse plano todo dele, a única coisa que justificaria ele estar fazendo o que ele faz, aparentemente não se preocupando para as possíveis consequências e riscos para os seus amigos, é aquele discurso que eu acho vazio, uma carta na manga fácil e, portanto, um recurso narrativo que seria extremamente ruim, que é ele viu no futuro que os amigos estavam vivos, ele podia fazer essa palhaçada toda de matar todo mundo inocente no caminho, que no fim tinha um propósito. Essa é uma outra diferença muito grande dele em relação ao Lelouch, porque se fosse isso, se o Eren tá fazendo por raiva, mas porque ele viu que vai dar tudo certo no fim, ou que o final vai justificar, ele teve uma cartada de ver o futuro que já o coloca não como altruísta, mas como alguém que tá roubando com a carta do tempo que o outro lá não tinha. Então, altruísta por si só? Não, ele não é. Por isso que pra mim, mesmo que ele estivesse dentro dele falando que os fins justificam os meios, eu já julgaria suas atitudes, porque como eu disse, quando a gente vê o passado do Reiner e dos guerreiros, você entende por que eles fizeram aquilo, mas não os tira, não faz com que eles fiquem anjos sem culpa. Não, o que eles fizeram é o que eles fizeram. Então mesmo que no final existisse do caos, fruto da destruição, uma discussão entre quem sobrou para que existisse paz, inclusive entre eldianos e não eldianos, isso não mudaria que o caminho que ele escolheu para chegar até ali fosse o caminho do ódio, da guerra, da morte e da destruição. Ele não viu, vamos dizer assim, todas as linhas temporais para ter certeza de que não existisse qualquer outra solução no mundo. Então, pra mim, não é que isso não possa acontecer, mas primeiro que as situações são bem diferentes, personagens e contexto e artifícios narrativos que possam acontecer. Segundo que pro Isayama mostrar isso, ele precisaria justificar muito bem por que o menino que ele construiu, muito bem construído, de ser raivoso, impulsivo, querer liberdade, ter ódio de quem tira isso, ser movido por vingança sobretudo e ter esquecido dos seus ao longo desse caminho, o seu foco de raiva gigantesco na cara, alguém que está entorpecido quase como um monstro, se transformando inclusive quase num monstro demoníaco, todas essas alegorias e imagens e enquadramentos, como isso que casa com um personagem que lá na frente vai olhar e falar: eu queria ser morto mesmo acima de tudo. A pessoa que luta por liberdade, em algum momento lutaria pela liberdade dos outros, tirando a sua própria?
tirando a sua própria vida, se isso acontecer, tem que ser bem justificado. Se acontecer, a gente volta e analisa se foi bem construído. Até esse ponto, eu não vejo dicas para isso acontecer, embora sim exista algum segredo sobre o que ele está planejando ou sobre o que ele está pensando, ou minimamente existe alguma coisa entre ele e History, porque a History está sendo guardada como uma carta na manga. Sei lá, nesse contexto que muitas pessoas teorizam de paralelo entre Shingeki e Lelouch, não gosto muito disso. Se acontecer novamente, o Isayama vai precisar construir muita coisa, muito mais do que só um flashback, como foi em Code Geass. Mas como eu disse, existe um outro paralelo que é muito feito, não fui eu que inventei. Na verdade, a primeira pessoa que me trouxe essa comparação, inclusive num cast, o primeiro que eu fiz, quando era fechado só para apoiadores do podcast, foi a Nath, do Titan Cast, que eu sempre indico pra vocês aqui. Eu sei que no YouTube já tem, não lembro se ela já conseguiu botar no Spotify, mas procura no Twitter, que lá te informam tudo, Titan Cast. Bem, de qualquer maneira, foi ela que me trouxe essa comparação entre Shingeki, que eu acho que em simbolismos, e inclusive entre paralelos de bom e mal, de certo e errado, quem é monstro e quem não é, quem é demônio e quem não é, Devilman é uma obra que tá com inspirações em várias outras que a gente conhece, inclusive Parasite, Tokyo Ghoul. Com certeza esse diálogo de quem é monstro e quem não é, se aquele que originalmente é colocado como monstro e demônio, ele tem alguma coisa que se assemelha à bondade, ou ele tem alguma motivação para fazer aquelas coisas destrutivas que faz, mas a humanidade não tem alguma semelhança com esses monstros, existe alguma essência humana que justifica que nós devemos sobreviver independente do outro. Todo esse discurso de moral cinza, de divisão não tão bilateral, tão linear entre quem é certo e errado, existe em Devilman, e existe uma mensagem no final de Devilman que muitos acreditam que faz paralelos, ou pode fazer paralelos com o que já existe e o que existirá no final de Shingeki no Kyojin. Vamos fazer só uma breve explicação, e aí vão ter alguns spoilers também de Devilman. Resumindo, Devilman é um universo em que existiriam tanto os humanos quanto demônios. Demônios que teriam habitado a Terra antes da gente, por alguns motivos acabaram ficando presos em gelo e tal. Muitos anos depois, alguns deles começaram a voltar, se misturavam com humanos porque eles tinham uma capacidade de se misturar com outras criaturas e aperfeiçoar inclusive os seus corpos, e se misturando com a humanidade, eles estavam traçando um plano de destruí-la, de voltar a dominar a Terra como eles dominaram muitos séculos antes. E aí você vai acompanhando a história, obviamente, pela perspectiva de quem está sendo atacado. Você começa a ver, então, que os humanos estão sofrendo, que os humanos estão sendo mortos. Em determinado ponto, em Devilman, você tem uma figura dúbia, que é a do Devilman, que é um humano que conseguiu ali ter o corpo mesclado com o de um demônio, mas conseguiu dominar a mente do demônio, ou seja, era um corpo com capacidade demoníaca, mas com mente humana ainda, a sua essência humana permaneceu. E conforme as coisas vão acontecendo, diversos momentos, existe o ponto crítico e crucial em que a batalha de fato começa, que os demônios começam a dominar, que as pessoas tomam ciência deles, inclusive dos Devilmen, que são aqueles com sangue, digamos assim, demoníaco, mas com mentes humanas, e os próprios seres humanos começam a enlouquecer, porque os demônios começam a jogar com os humanos, eles se misturam na sociedade e fazem com que os humanos desconfiem um dos outros. O seu vizinho pode ser um demônio, o seu vizinho pode estar te enganando, e os humanos começam a fazer o quê? Mostrar a faceta monstruosa. Começam a condenar uns aos outros, sem qualquer critério, matando criança, matando inocentes, obviamente, e fazendo uma carnificina nada equivalente, nada próximo do que a gente imagina que seja uma racionalidade tipicamente humana que nos distancia de demônios e monstros. E no final você começa a ter aquela moralidade ou aquela discussão muito comum, como eu disse em várias histórias, que muitas se basearam em Devilman, tô apontando pra trás porque eu tenho os 2 volumes ali da New Pop, e o que a história te leva a pensar exatamente de propósito é justamente, será que os demônios não tinham certa razão? Parece que eles viviam em uma sintonia melhor com a natureza. Eles tinham uma lógica agressiva de sobrevivência, mas tudo estava bem, em harmonia. E olha ali, os humanos,
Eles são muito ambiciosos, orgulhosos, são egoístas, matam o próprio ali da espécie só porque estão com medo. Eu acho que no mínimo eles são meio parecidos. Começo a entender que os demônios têm uma certa razão. E aí você tem a pessoa do lado dos demônios ali que é muito persuasiva, tem um discurso incrível, independente dessa moralidade que é um pouquinho turva. E aí você tem já muitas bases também em Shingeki, porque Shingeki, como eu disse, você começa a enxergar o lado dos Eldianos, de Parades, que obviamente estão sendo atacados, obviamente estão sendo injustiçados, inclusive lá dentro eles sequer sabiam de qualquer coisa do mundo afora. E aí depois você entende que no mundo lá fora existem pessoas, Eldianos inclusive, que estão atacando os da muralha, mas simplesmente porque eles desconhecem a verdade, também foram manipulados por séculos e séculos. E aí, recentemente, você volta lá atrás e descobre que quem começou toda essa grande batalha, ou pelo menos mortes em massa, foram Eldianos. Sim, Eldianos que usaram Ymir, que nesse contexto todo foi uma ferramenta, matou sim e foi utilizada para matar, mas porque era escrava e quase não tinha vontade, era apagada da sua existência, mas foram os Eldianos. E tudo que Marley fez, olha só, realmente era uma reação. Isso justifica o que Marley fez nos próximos séculos? Não. Mas isso mostra que os Eldianos lá atrás estavam errados, que os Marlenianos depois estavam errados, que os guerreiros em Parades estavam errados e o que o Eren fez depois em Libério, em Marley, também está errado. Eu acho que é isso que você tem que observar. Na verdade, não é uma essência humana, não é uma essência eldiana, não há algo que divide os Eldianos de Parades do resto do mundo, nem os Eldianos de Parades do resto dos Eldianos. Não há uma divisão, exceto o que você tem como passado, exceto a sua criação histórica, exceto o que você sabe sobre o outro, sobre o mundo, sobre o seu vizinho. Talvez alguma informação distorcida que você recebeu e mais, conforme o medo cresce, conforme a situação vai ficando caótica, conforme você teme mais pela sua própria vida, mais você começa a ver atitudes impensadas, agressivas e um lado monstruoso nas pessoas surgindo. E lutar contra isso é muito difícil. O grupo de Devilmans, na história de Devilman, tentam ser aqueles intermediadores que têm a potência de um demônio, mas têm a essência de humanos, só que eles também não são aceitos, porque eles têm um sangue ali, digamos, que envenenado, que você pode fazer num outro contexto paralelo com Eldianos também, e portanto os humanos não querem que eles fiquem ali. Então você começa a ver que nesse contexto de guerra, ninguém consegue se unir, ninguém consegue conversar, porque eles já estão num ponto em que só o ódio os move, em que só a vingança os move, em que só um discurso por sobrevivência os move. Se você olhar cada um dos planos, cada um dos blocos ali, você consegue ver justificativa, você consegue ver causa, você consegue ver explicação. Mas se todos forem movidos pela sua própria explicação, pela sua própria causa, pela sua própria justiça, sabe o que acontece? Como no final de Devilman. Fica o demônio líder, ele ganhou, ele acabou com a humanidade. E sabe o que sobrou também quando ele acabou com a humanidade? Nada. Nem aquele que ele prezava, que ele valorizava, o seu amigo, não sobrou nada. O mundo ficou em paz porque os monstros foram mortos. Porque os humanos, nesse caso, que estavam acabando com a Terra, que eram os verdadeiros monstros egoístas, não existem mais. Eles morreram. A humanidade foi exterminada, mas sobrou o quê para sua vitória? Por essa razão que a Nath, por exemplo, minha amiga, durante muito tempo acreditava que Shingeki teria esse final amargo que o Isayama prometeu, nessa visão, nesse contexto de que realmente, por exemplo, o Eren conseguiria destruir o mundo todo, mas o que sobraria para ele não seria bom. Traiu a mensagem de que, olha, você lutou tanto por sobrevivência, mas esqueceu nesse caminho de prezar por outras pessoas ou de ver que poderia existir outras escolhas, outra forma de chegar no que você queria. E que esse discurso e esse pensamento tá permeando muito a narrativa de Shingeki, é inegável, só cego pra não enxergar isso, de que o Isayama, você concorde com ele ou não, você tem liberdade de discordar, óbvio, mesmo do autor da história, mas ele tá ali martelando o tempo todo que isso tudo que tá acontecendo, eu uso muito esse termo, mas existe na história também, é um ciclo de ódio. E se você não para o ciclo de ódio, o que vai acontecer justamente é eternamente ficar um se vingando do outro. Quem é você para dizer que o Marleniano lá atrás não tinha motivos para se vingar dos Eldianos que mataram eles durante muito tempo usando poderes de Titã? Quem somos nós para dizer agora que os Eldianos que foram escravizados durante muito tempo não têm razão, motivo para se vingarem dos Marlenianos? Quem somos nós no futuro se sobrar algum Marleniano que conseguir de alguma forma se vingar do que o Eren fez lá atrás? Ou do povo do Eren?
pelo que o Eren fez lá atrás, que eles não têm motivo pra se vingar. Sim, motivos pra se vingar, todos esses vão ter. Aí que muitos, por gostarem do Eren, por terem acompanhado o Eren, por acreditarem que apesar de tudo ele pode ter um motivo ali bom, altruísta, ou seja, pensando no mundo e não nele mesmo, que não é a construção do Eren até o momento. De novo, o Isayama teria que justificar muito bem, não que ele não possa, mas ele precisará justificar muito bem. Aí que acreditam muitos, então, que o Eren, na verdade, quer ser o algoz, quer ser aquele que todos vão se focar e vão se virar e vão se vingar para que, no final das contas, o mundo fique em paz. Por que que eu acho que, além da construção que precisa ser mais bem feita e justificável, isso é um problema? Porque no universo de Shingeki, você não tem só brigas internas, guerras picuinhas, você tem um problema muito grande que são titãs. E não é um titã, são principalmente titãs ali originais e um poder da coordenada especialmente que pode fazer com que todo um povo que tem sangue de Eldiano seja potencialmente ali mortal. Você vê que os colossais não são originais e eles são muitos titãs com o potencial de destruir o mundo todo. E isso pode ser feito novamente se a coordenada continuar existindo. E aí não tem como o mundo, mesmo que se destrua, com não sabemos como, né? Porque até agora a gente não consegue entender como que o mundo vai destruir Eren colossais sem se destruir ao mesmo tempo, no mínimo. Se eles conseguem parar o Eren, o que acontece depois? Eles vão virar e falar, opa, porque meia dúzia de Eldianos nos ajudaram, agora a gente volta lá pra Parades, né, e fala, gente, vamos conversar. Porque realmente era só o Eren que era ruim. Esses 6 aqui lutando, vou fazer eu esquecer. Vai fazer eu esquecer que tem lá um monte na ilha que tá com bandeirinha de Eren, destrói tudo. Vai, Eren, o Flock lá, Eren, Eren. Então assim, não dá. Não tem como esse contexto acontecer. E em Code Geass, com Lelouch, era muito diferente. A Britânia, toda a questão política de Code Geass era muito diferente da questão política em Shingeki e mesmo do imaginário do problema dos titãs. Aí que surge mais uma teoria que não tem fundamento na história. Pode acontecer desde que o Isayama venha com mais uma cartada, mas eu tenho muito medo de cartadas que vêm do nada o tempo todo, porque elas precisam ser bem justificadas, tá? Plot twist não é simplesmente você falar então o Eren era a Historia mascarada. Não dá, você tem que justificar por que o Eren era a Historia mascarada, né? Tem gente que fala que o Eren sabe de alguma maneira como que ele pode acabar com a maldição dos titãs ou com a transformação de titãs e após a sua morte tudo terminaria. Pode ser que saiba como isso vai acontecer, pode ser que se defina como isso vai acontecer, mas eu ainda não enxergo como. Os caminhos e a coordenada continuam ativos, mesmo que ele tenha feito alguma coisa com a Ymir lá dentro. Alguns acreditam que é o Zeke que está construindo tudo agora lá dentro, outros acreditam que o Zeke está unido ao Eren Sauro, mas alguém está trabalhando porque os titãs originais continuam se transformando. A gente viu o titã fêmea blindado, todos os titãs que ainda existem desvinculados do Eren se transformando naturalmente, então seus corpos estão sendo construídos e reconstruídos. A maldição não acabou. A maldição que eu digo nesse caso é a maldição de Eldianos continuarem tendo a potência de se transformarem em titãs, originais ou não. Como que ele vai fazer até esse final pra acabar com tudo isso? Qual o plano que ele tem? Qual a informação dessa história que nos dá a possibilidade de entender que isso pode acontecer? De novo, então a gente precisa de uma explicação muito boa se isso acontecer. E tem que ser uma explicação para que o mundo saiba que não tem mais transformação, Eldianos não são mais um povo perigoso. Mas aí tem um problema de novo de conflito de construção de personagem muito importante, porque o Eren prezar por liberdade é um máximo, potencial máximo desse personagem. Tirar isso dele é perigosíssimo para uma construção nada sólida. Onde que o Eren, que quer a liberdade do seu povo, estaria fazendo isso para que o seu povo, então, não tivesse mais como se defender? Nesse sentido do Eren, que quer a liberdade de todo mundo ali da ilha, mesmo que ele esteja impensado, na loucura, no ódio, faz mais sentido se ele estiver fazendo para destruir o mundo todo mesmo. Ainda que ele esteja ignorando, como eu disse, os conflitos internos da ilha, inclusive envolvendo pessoas que teoricamente eram queridas para ele, faz sentido para a construção do Eren. O Eren altruísta que vai se sacrificar e talvez acabar com a liberdade ou potência de liberdade do seu povo ao exterminar a transformação dos titãs, só poderia ser justificada com uma construção nova, completamente nova, toda sólida, que não anule a construção anterior, ou essa coisa fraca que eu não gosto dele, poxa, olhei o futuro e vi o que eu tinha que fazer, e era aquilo ali mesmo, mesmo que não faça sentido nenhum, com tudo que eu sempre construí,
Eu vi no futuro, deu certo, conversei com a Ristora e é isso aí que eu vou fazer. Pode ser? Pode. Mas o perigo disso, descaracterizar um personagem que até então está sendo muito bem construído, é gigantesco. Por isso que eu não acredito ainda, até o capítulo 128, até este momento que eu estou gravando, que Eren é igual Lelouch de Code Geass. Não. Mas, entretanto, porém, todavia, acredito que há muitas mensagens de Devilman que nos fazem compreender muito mais do mundo de Shingeki que várias outras obras, nos mostrando que não é tão simples você analisar quem tá certo e quem tá errado, mas atitudes corretas e atitudes erradas são atitudes corretas e atitudes erradas, independente do seu motivo para isso. É interessante você ver o motivo para você entender como há razões históricas, sociais que motivam coisas ruins no mundo. Mas quem faz coisas ruins tá fazendo coisas ruins, independente disso acontecer. Bem, esse foi o meu vídeo comentando finalmente a teoria de vários de vocês sobre o Eren ser Lelouch 2.0, trazendo um pouquinho da inspiração que eu e muitos acreditam que existe de Devilman dentro de Shingeki no Kyojin. Há muitos pensamentos a mais sobre isso tudo, mas o vídeo já tem tipo uns 50 minutos, porque eu falei muito. Eu vou cortar o máximo que der. Se você chegou até esse final, por favor, comenta aqui embaixo o que você quiser. Comenta que foi até o final, fala o que você acha disso tudo, teorize, porque comentários, likes, tudo isso mostra pro YouTube que você gosta desse canal. Se puder, ativa o sininho pra saber sempre que sair um vídeo de Shingeki ou de outro assunto qualquer que você queira ver aqui no canal. Deixe ideia se possível. Lembrando que a gente tem uma loja com estampas inclusive de Shingeki no Kyojin, camiseta, manga comprida, moletom, quadrinho, várias coisas, em breve novas estampas também, links aqui embaixo de podcast, de canal secundário, tudo que vocês quiserem, pensarem. Tô fazendo muita coisa, espero que vocês me acompanhem em toda essa jornada. A gente se vê em todos os próximos vídeos, aqui na Sala do Tempo, espero que em todos os lugares. Tchau, tchau!